Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje estarei falando do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses quatro livros são os Evangelhos de Jesus. Mas somente Mateus, Marcos e Lucas nós podemos chamar de sinópticos. Sinópticos é um nome grego que vem do sim, que significa junto ou com, ópticos significa visão. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas apresentam o Evangelho de Jesus com a mesma visão, diferente do Evangelho de João, que apresenta o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira totalmente diferente. Então, tradicionalmente, o Evangelho é atribuído a Mateus. Então, é Evangelho de Mateus. Dá-se também pelo nome de Levi. Mateus significa dádiva de Deus. Mateus era um cobrador de impostos e ele foi chamado por Jesus para fazer parte de um dos 12 discípulos. Mateus foi escrito lá entre o ano 65 a 70 depois de Cristo. Vamos ver lá o que diz então em Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus eu te dou graça, Senhor, por essa tarde. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Senhor, me coloque em tuas mãos, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a vida daquele que está por ouvir essa mensagem. Que eu seja, Pai, bênção nas tuas mãos, para que as pessoas, ao ouvir o teu evangelho, Senhor, possam ser tocadas. Em nome de Jesus. Amém. Estudando aqui, então, versículo por versículo, nós vamos estudar aqui o versículo primeiro. E diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. A expressão naqueles dias é por demais indefinida. Provavelmente significa aqui o dia da peregrinação, os dias da peregrinação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que entendamos aqui João Batista, nós temos que entender o seu nascimento. João tinha por pai Zacarias e uma mãe, Isabel, chamada Isabel. Isabel não poderia ter filhos. Zacarias, ele era sacerdote. E um dia a sorte caiu nele, sobre ele, e ele fora servir no templo. Ele fora oferecer incensário no santuário. Estando no santuário, o anjo Gabriel apareceu para ele e disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. A tua mulher terá um filho, e você colocará o nome nele de João. Só que Zacarias, ele duvidou. Ele disse: como será isto? Isso lá está em Lucas, tá, meus irmãos e irmãs? Está em Lucas, capítulo 1. Lucas dá algo mais detalhado a respeito de João. Então, ele falou: como vai ser isso? Eu já sou avançado em idade. Aí o anjo disse, o anjo Gabriel: eu sou Gabriel, que assisto diante do Senhor. Porque você duvidou, você agora ficará mudo até que essas coisas aconteçam. Que coisa? O nascimento de João e ele colocando o nome de João. Ele saiu, Zacarias saiu ali do santuário e as pessoas perceberam que alguma coisa aconteceu, porque ele não falava, só gesticulava. Passou um tempo, Maria Madalena veio ter com Isabel, porque Maria Madalena também recebeu a visita do anjo Gabriel e disse que ela teria o filho e chamaria de Jesus. Ele seria o Salvador. Só que ela creu. E ela, quando chegou, Maria Madalena chegou perto de Isabel, o bebê que já estava no ventre de Isabel pulou de alegria. Ela ficou com Isabel, Maria Madalena ficou com Isabel, mais ou menos ali, uns 3 meses antes, se não me engano, alguns meses antes ali dela dar à luz, ela foi embora. Dado o tempo certo de Isabel ter a luz, ela teve um menino. Ela ia colocar o nome de João. Mas as pessoas em volta disseram assim: como? João? Não tem ninguém na família com esse nome. E foram perguntar para Zacarias, porque eles queriam que desse o nome do garoto de Zacarias. Foram perguntar para o pai. Vamos perguntar então para o pai: qual é o nome do menino? E ele, como não podia falar, pegou a taubinha e escreveu João. Naquele momento, a boca dele se abriu e ele começou a falar. A boca, eu digo assim, a língua dele se abriu, estava presa. De alguma maneira ali, ele não estava falando, porque estava mudo. Então ele passou a falar naquele momento.
Glória a Deus por isso. Então ele diz, naqueles dias, aqui no versículo 1 diz, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vocês podem ver aí na primeira imagem, eu coloquei uma imagem a respeito do deserto da Judéia. Essa primeira imagem é um pouco ampliada, que vocês podem perceber. E agora estou colocando a segunda imagem. Essa segunda imagem tem um círculo para que vocês possam ter uma ideia melhor da onde que João Batista começou a pregar. Nesta próxima imagem que eu estou mostrando para vocês, agora vocês estão vendo o deserto, né, da Judéia, numa foto tirada. Esta foi a região em que João Batista apareceu, pregando o evangelho. Ali ele apareceu e dizia, versículo 2, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele dizia, arrependam-se. Não era simplesmente um remorso ou uma mudança de mente acadêmica. O que João estava propondo era uma mudança de coração e mente. É uma mudança radical. É o abandono do pecado para que eles se voltassem para Jesus Cristo. Alguns acreditam que o termo converter-se é melhor do que o arrepender-se. Porque a palavra usada no original olha tanto para trás como para diante, ou converter-se. Portanto, a tradução converter-se é provavelmente aqui melhor. Além disso, a palavra conversão, colocando dessa maneira, afeta não só as emoções, mas também a mente e a vontade. Então, no original, o termo usado para João Batista indica uma mudança radical. A palavra converter-se aqui se prega melhor, porque indica uma mudança radical de mente e de coração, que continua, ou seja, que muda a conduta completa da vida da pessoa. Ou seja, ele falava, arrependam-se ou convertam-se dos seus caminhos, mudem de direção, deixe aquilo que era errado e volte-se para o caminho da salvação agora. Como nós vimos aí no versículo 2, continuando aí no versículo 2, diz, porque o reino dos céus está próximo. João queria dizer que estava próximo, ou seja, começando uma nova dispensação, no qual Jesus Cristo agora ele reina em nossos corações. Ele reina nos corações dos homens. Ou seja, agora iria se manifestar, quando João Batista ele já veio preparando o caminho, iria se manifestar o reino de Deus de uma forma muito mais poderosa, nunca jamais visto antes. Grandes bênçãos estavam próximos a começar, a acontecer para aqueles que creem em Jesus Cristo, mas também o peso agora, a condenação viria sobre aqueles que não creem no Evangelho, sobre os impenitentes. A condenação viria para aqueles que não criam, mas também agora a salvação viria para aqueles que creem no Evangelho de Cristo Jesus. Essa palavra, meus irmãos e irmãs, reino dos céus é um eufemismo. Ou seja, a palavra eufemismo significa que ela é colocada, significa uma maneira branda. Mateus coloca reino dos céus em vez de colocar reino de Deus. Isso para apaziguar ali o coração, né, dos judeus, para colocar os ouvintes. Então ele trocou essa palavra, reino de Deus, por reino dos céus. Assim, aqueles que estavam escutando pudessem ficar assim de uma maneira mais apaziguada. Ele era muito sábio, sabia como escrever. E assim ele diz, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 3. Foi a respeito do profeta que falou e disse, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Como eu disse a vocês, lá em Isaías capítulo 40, nós vamos encontrar o profeta já dizendo de João Batista que ele viria e prepararia o caminho. E João Batista se enquadra em todas essas coisas que estão escritas sobre ele. Ele estava no deserto, ele veio, ele comia mel ali, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, mas ele estava no deserto e apareceu pregando e preparando o evangelho. Irmãos e irmãs, uma coisa que vale muito salientar, como eu disse a vocês ali no começo, em Lucas capítulo 1, fala da história de João, como ele recebeu esse nome. Ele recebeu o nome de João, recebeu ali, foi o anjo Gabriel disse que ele chamaria assim, mas por que então ele é chamado de João Batista? Ele recebeu esse nome de João Batista porque João ele batizava. Então, por João batizar, ele teve e recebeu o nome de João Batista.
Batista, mas o nome dele é João. Mas pronto, nós chamamos de João Batista porque ele batizava, então ficou João Batista. Então, o que podemos aprender aqui com isso? Ele dizia: o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo, ele veio. Arrependa-se, converta-se dos seus caminhos, volte o seu coração das trevas para a luz. Ouça a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em seu coração e ele vai trazer você para ele. Mas se achegue a Deus. Ele diz: arrependam-se. É momento de nós nos convertermos. É momento de nós da gente se arrepender. É momento da gente se converter, melhor dizendo, ao caminho de Jesus Cristo, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. Entregue seu caminho a Jesus e no mais ele fará. Creia no Evangelho. Ele é o único e verdadeiro Evangelho. Não há outro caminho a não ser de Jesus Cristo. Tudo aí fora pode dizer que não, mas a palavra de Jesus permanece. Todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs? Deus vos abençoe. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te dou graças, porque de ti vem a vida, Senhor. De ti vem a palavra da salvação. Ó Deus, toca nos corações daqueles que ouviram, que teu Espírito Santo possa trazer aqueles que pertencem a ti, a tua presença, Senhor. Eu lhe peço e te agradeço, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs. Deus vos abençoe e eu vos vejo no próximo vídeo.